certeza terminaram de ler o livro, né? Acertei? Tomaram? É preciso. Nós vamos chegar naquela parte o seguinte: 2 casais, nenhum filho ainda. Escobar e Sancha terão uma menininha linda. Sabe como ela vai se chamar? Capitu, Capitolina, em homenagem à grande amiga Capitu. E os anos passam, 1 ano, 2 anos, e nada de Capitu engravidar. Novamente, essa questão da maternidade nas obras machadianas. É sempre assim, né? E quando aparece um filho, há uma dúvida, né? De quem é esse filho? É como ficou a questão do aborto de Virgília, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que a gente não tem certeza se foi um aborto natural ou não. Bom, eis que um dia, finalmente, Capitu fica grávida. E nasce um menino. Adivinha como é que o menino vai se chamar? Acertado, lógico, né? Escobar tinha um primeiro nome, que era Ezequiel. Então, Ezequiel Escobar. A criança nasce. Até aí, nós estávamos com aquele ciúme, até certo ponto, normal, principalmente para os homens e as famílias, né, no sistema patriarcal, conservador, famílias tradicionais do século XIX. Mas depois, à medida que o Ezequiel Escobar ele vai crescendo, o ciúme doentio de Bentinho, aí ele vai aumentando. Por quê? Porque Ezequiel tem os olhos de Escobar. Ezequiel tem as curiosidades de Escobar. Agora acompanhe comigo, porque eu fui muito advogado do diabo ali, defendendo Bentinho em algumas aulas anteriores. Analisando o livro, todas as características de inteligência que o Bentinho dá para a personagem Capitu, ele também dá a Escobar. Então, se o Escobar tinha os olhos fugidios, se o Escobar era muito inteligente, se o Escobar era curioso, se o Escobar era elegante, se o Escobar sempre tinha uma desenvoltura em todos os assuntos, em quaisquer circunstâncias, Capitu também. Então, por que a gente não poderia dizer que o Ezequiel Escobar, filho de Bentinho e Capitu, ele não era parecido com a Capitu? Já que todas as características de personalidade de Escobar, também Bentinho as tinha dado a Capitu. Mas não. Aos olhos de Bentinho, isso não era o suficiente. O que acontece? O Ezequiel Escobar, para acabar de completar a situação da Capitu, ele gostava de uma brincadeira, a brincadeira de imitar os outros. Ele foi crescendo, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e ele foi crescendo com essa brincadeira de imitar as pessoas. Certo dia, pediram para que ele imitasse o amigo de seu pai, o Escobar. E o Ezequiel Escobar, criança, vai imitar o Escobar adulto. Gente, fica igual. Bom, de acordo com a narrativa de Bentinho. De acordo com a narrativa de Bentinho, o Ezequiel era o retrato do Escobar. Não havia dúvidas. E nisso, o ciúme só foi aumentando, aumentando e aumentando. Infelizmente, nós vamos ter uma grande tragédia agora nos próximos capítulos. Qual é a tragédia? A morte de Escobar, o grande amigo de Bentinho. O ciúme de Bentinho, de Escobar com Capitu, já estava lá nas alturas. Mas o grande clímax desse ciúme é o velório de Escobar. No velório de Escobar, realmente, só para vocês terem uma ideia, pela segunda vez, Bentinho nomeia o capítulo de Olhos de Ressaca. Aqueles olhos de ressaca lá do início do livro, que puxava Bentinho, que seduzia Bentinho, agora ele vê novamente esses olhos de ressaca no olhar de Capitu diante o cadáver de Escobar. E olha só, né, as metáforas, o jogo que o Machado de Assis usa, né? Escobar sempre foi, as referências que nós temos de Escobar na obra, é que Escobar era um homem atlético. Além de inteligente, ele praticava a natação. Como eles moravam de frente para a praia, de frente para o mar, Escobar era um exímio nadador.
Quer dizer, a ressaca do mar, as ondas, a maré alta, a maré baixa, isso não fazia diferença para Escobar, mas ele morre afogado. Ele é tragado pelas ondas do mar. Será que ele também foi tragado pelos olhos de ressaca de Capitu? Nós nunca vamos saber. A gente só vai tentando fazer as nossas interpretações e a cada vez que a gente lê o livro, eu disse isso para vocês no Memórias Póstumas de Brás Cubas e repito agora. A cada vez, a cada nova leitura, nós vamos descobrindo mais pistas. É um livro de investigação. Enfim, no velório, Bentinho não tem dúvida. Capitu sofre mais do que Sancha. Bentinho não tem dúvida. Capitu não derrama uma lágrima, mas os olhos dela mostram maior sofrimento. A maneira como ela olha. Aqui nós teríamos aula só para falar de olhares, né? Porque o livro todo, sabe quantas vezes é repetida essa questão do olhar, da expressão do olhar? Mais de 170. Se a gente for contar no livro, são mais de 170 vezes que Bentinho fala de olhar. E agora esse olhar, os olhos de ressaca de Capitu, no velório de Escobar, é para matar. Quem? Não, Escobar já estava morto, né? É para matar Bentinho. De quê? De ciúme. Bentinho não consegue entender, ele não se contém, ou melhor, ele tem a completa certeza de que ele foi traído por seus dois melhores amigos. Pelo seu melhor amigo Escobar e aquela que foi sua melhor amiga, sua única namorada, sua esposa, Capitu. Depois do velório, o casamento nunca mais vai ser o mesmo. Já vinha sofrendo algumas crises de ciúme e depois do velório, acabou. Certa vez, Bentinho tem a audácia, a coragem de falar para Capitu. Você me traiu com meu melhor amigo Escobar. Sabe qual é a resposta de Capitu? Literalmente, aqui pelas palavras de Bentinho, escrevendo as suas memórias nesse livro metalinguístico. Pois até os defuntos, nem os mortos escapam aos seus ciúmes. Essa é a resposta de Capitu para Bentinho. Você tem ciúme até do cadáver agora? Só que ele não fala do filho. O filho ele guarda para ele. Mas, depois do velório, depois dessa resposta de Capitu, um tanto quanto evasiva, digamos nós, se fôssemos um advogado de acusação, passa pela cabeça de Bentinho algo demoníaco. Ele chega a comprar veneno. Ele pega o veneno, coloca numa xícara e quando o Ezequiel Escobar chegasse, ele daria a xícara envenenada para a criança. Ele não suporta ver aquele menino crescendo. Ele não suporta ouvir a voz, ver o olhar, ver os seus modos, ver a sua inteligência brotando, as suas falas, sua conversa. Ele cresce um verdadeiro Ezequiel. Tem trechos do livro em que ele diz assim: eu estou vendo Escobar sair do túmulo. Eu estou vendo Escobar sentar à minha mesa. Eu estou vendo Escobar me pedir a bênção. É o Escobar que está à minha volta. O veneno estava pronto. A criança vem chegando e diz: pai, papai. Aí ele muda de ideia. Ele não tem coragem, né? É quando a gente fala que Machado de Assis vai nas nossas entranhas das mazelas humanas, das mazelas sociais, quando a gente diz que Machado de Assis é o bruxo do Cosme Velho, quando a gente diz que como é que pode um homem tentar entender tão bem uma alma feminina, como é que pode um escritor falar tão bem de ciúme e como é que pode um escritor ter a coragem de escrever desse personagem tão sério, tão honesto, tão bem criado, de tão boa família, chegar a pensar em matar o próprio filho. Não, porque ele acha também que não é filho dele, né? Ah, mas tem uma também que eu devia ter contado lá atrás. Lembra quando eu falei que a dona Glória ficou doente enquanto o Bentinho estava no seminário?
Então, e que foi nesse inteirinho aí que a Capitu aproximou-se da Dona Glória e a conquistou para todo sempre, vírgula, tá? Porque ela também, em algumas descrições de Bentinho no livro, vai dizer que depois do casamento, depois do nascimento de Ezequiel, a Dona Glória muda com a Capitu. A Dona Glória evita a Capitu, mas não era isso que eu queria falar agora. O que eu queria falar era o seguinte, que lá no seminário, quando a mãe dele tá doente, sabe o que Bentinho pensa? Mãe morta, sai do seminário. Então, esse bruxo do Cosme Velho é um escritor que tenha coragem de dizer o que talvez outros escritores não têm coragem. De dizer aqueles pensamentos que passam por segundos na nossa cabeça e que a gente corre para apagá-los antes que Deus leia o nosso pensamento ou antes que a gente cristalize esse pensamento. Então ele corre com esse pensamento da cabeça rapidinho, mas ele deixou escrito nos livros, ele deixou registrado no romance. E eu espero vocês na próxima aula.